vem aqui no joelho. E qual que é a ideia? A gente quer ativar essa porção lateral do bumbum. Então, cada vez que a Camila for abrir, ela vai segurar 2 segundos, de 1 a 2 segundos, aqui do lado, contraindo a musculatura do bumbum, faz movimento de alongamento, faz movimento de contração. Ela vai fazer aqui umas 15, 20 repetições para cada lado, para conseguir ativar essa musculatura da parte lateral do bumbum. Então, quando começar o treino de fato, já vai estar com essa musculatura ativada. E a outra opção é fazer o glúteo em pé com o joelho estendido, como a Camila está fazendo aqui. Então, a mini band aqui, ela vai quase no pé, né? Ela vai ali em cima do tornozelo, um pouquinho mais acima. E a outra opção é a gente fazer a passada lateral com o mini band. Então, o que a Camila está fazendo aqui? Ela colocou primeiro a mini band no pé. O joelho dela ele fica levemente flexionado, o tronco fica levemente inclinado para frente e o que ela está fazendo basicamente é uma abdução de quadril, ela está fazendo uma passada lateral para ativar justamente essa porção lateral do bumbum. Então essa é uma excelente opção também para a gente ativar a porção do glúteo médio. Agora, de nada adianta tu fazer o que eu acabei de te ensinar se tu estiver cometendo os 3 erros graves que 90% das mulheres cometem sem saber e que bloqueia o aumento da massa muscular no glúteo. Presta muita atenção porque provavelmente tu nunca ouviu ninguém falar sobre isso. Ah, e só para tu não esquecer, daqui a alguns segundos eu vou revelar como aplicar o truque da sequência hoje mesmo no teu treino. Bom, o erro número 1 é começar o treino de glúteo com agachamento. O que eu vou te contar agora pode te deixar até com raiva e chateada comigo, mas eu preciso te contar. Vamos analisar junto o movimento do agachamento. O agachamento e todas as variações dele são exercícios que a gente considera multiarticular, ou seja, exercícios que movimentam mais de uma articulação. No caso do agachamento, as duas principais articulações envolvidas são o quadril e o joelho. E aí, por causa disso, são exercícios que ativam pelo menos 2 músculos ao mesmo tempo. Traduzindo, o agachamento é um exercício que ativa tanto o quadríceps quanto o glúteo. Léo, mas isso eu já sei. Mas o que talvez tu não saiba é que para tu conseguir ativar o glúteo no agachamento, tu precisa descer bastante passando da linha de 90 graus, ou seja, quase encostando o bumbum lá no calcanhar, porque é lá o momento de maior torque e alongamento do glúteo, como comprova esse estudo aqui. Isso é muito difícil de fazer. Nem eu que treino há mais de 15 anos consigo descer tanto assim no agachamento. Às vezes é falta de técnica, às vezes é algum encurtamento, algum músculo, ou ainda pode ser problema estrutural. Significa que existem pessoas que nunca sequer vão conseguir ativar o glúteo no agachamento porque a estrutura óssea dela não permite. Sim, o tamanho do teu osso também pode influenciar e é muito louco saber disso, né? Então o agachamento para 99% das pessoas é considerado um exercício com foco no quadríceps, que é a coxa, e não no glúteo. Mas vamos supor que tu é uma aluna avançada e consegue fazer o agachamento com a técnica perfeita, quebrando o ângulo de 90 graus. Mesmo assim, ele só vai ter uma boa eficiência de ativação na parte do meio para baixo do glúteo, como comprova esse estudo, mas ele não vai ativar nem a parte de cima e nem a parte do lado. E é esse o principal motivo do porquê a gente não pode fazer o agachamento como o primeiro exercício do treino. Outra coisa é considerar o agachamento o melhor exercício para o glúteo ou o exercício mais completo. Como ele vai ser o melhor se a maioria das pessoas nem conseguem sequer sentir o glúteo ativar no agachamento? E como que ele vai ser o mais completo para o glúteo se ele não ativa nem a parte superior e nem a parte lateral? Inclusive, é por isso que eu não prescrevo o agachamento com foco em glúteo para as minhas alunas que me procuram querendo aumentar e empinar. Eu passo ele sim, mas com foco em quadríceps, que é a coxa. Mas, Léo, eu já vi muitas mulheres com glúteo lindo e só faz agachamento. Sim, por causa da genética. Existem realmente pessoas que nasceram com uma genética muito favorável para ganhar massa muscular. Mas mesmo assim, se tu analisar por fotos esses glúteos construídos só com agachamento, tu vai perceber que sempre a parte de cima e a parte do lado são menos desenvolvidas, e isso é fato. Inclusive, tem muitas mulheres que sofrem com o hip dips, que é aquele achatamento na parte lateral do bumbum, que é causado por um único motivo. Ele não é ativado do jeito certo no treino. Não tem nada a ver com a tua genética ou o formato do teu bumbum. O erro tá no treino. E a solução para preencher a lateral do bumbum tá na musculação e não no procedimento estético, que além de ser muito caro, deixa o teu glúteo com aquele aspecto de artificial que todo mundo vê que é preenchimento. Sem contar nos problemas que esses procedimentos podem causar na tua saúde, às vezes até levando a necrose do músculo. Então, se por acaso tu vê alguém na internet falar que não tem como preencher o hip dip só com musculação, é porque essa pessoa não tem a menor noção disso que eu vou te revelar agora. Por isso, tu precisa assistir agora e não deixar para depois, porque a qualquer momento esse vídeo pode sair do ar. A verdade é que as academias e alguns professores não querem que tu saiba disso, porque se tu souber, tu nunca mais vai precisar pagar um personal trainer na tua vida e eles perdem muito dinheiro com isso. O segundo erro é escolher os exercícios errados. Alguns estudos vieram para comprovar aquilo que eu já falava desde 2017, que a gente consegue gerar hipertrofia regional, ou seja, dar foco em uma parte específica do teu músculo, fazendo alguns ajustes muito simples na execução do teu treino. Isso que eu vou te revelar agora são técnicas e estratégias que eu aprendi com os melhores treinadores do Brasil e do mundo, tudo isso graças ao ser atleta de fisiculturismo e viver um mundo que a maioria dos professores das academias não conhecem. Inclusive, às vezes as pessoas fazem o exercício pensando que estão ativando um músculo e na verdade estão ativando outro completamente diferente. Por exemplo, quando tu faz a cadeira abdutora com o tronco reto encostado no banco, tu vai ativar o glúteo médio, que é a parte lateral.
Mas se tu simplesmente inclinar o tronco para frente e fazer essa flexão de quadril, tu transfere toda essa ativação da parte lateral para a parte de cima do glúteo. O mesmo exercício, a mesma máquina, mas um simples ajuste na posição do tronco, eles viram dois exercícios completamente diferentes que ativam porções diferentes do glúteo. Outro exemplo, o glúteo caneleira com o joelho flexionado trabalha bastante a parte do meio para baixo do glúteo. Mas quando tu faz esse mesmo movimento no crossover, a ativação ela é transferida mais para a parte de cima do glúteo. O mesmo movimento, mas um é feito no cabo e o outro é feito livre. O que muda? O torque, que é a fase que o glúteo é mais ativado e ele faz mais força. Por exemplo, com caneleira, tu faz mais força para erguer a carga, mas depois fica fácil. No crossover, tu faz menos força para subir, mas mais força para manter a carga lá em cima. Antes de te revelar qual é o terceiro erro, eu quero te lembrar que daqui a 45 segundos eu vou te revelar como aplicar o truque da sequência hoje mesmo no teu treino. Então não sai desse vídeo, não atualiza essa página, porque se tu fizer isso, esse vídeo pode sair do ar. O terceiro erro é o mais grave de todos, que é fazer os exercícios na ordem errada, pular exercício ou fazer a máquina que tá vazia. Esses erros são erros que tu não pode cometer mais daqui pra frente. E por que esse é um erro que, além de bloquear a tua evolução, ele pode fazer tu perder massa muscular e deixar o teu glúteo flácido? Vamos supor que o teu foco é empinar o glúteo e tu faz esse treino aqui: agachamento, afundo, agachamento búlgaro e glúteo no cross. Esse treino, ele vai aumentar a tua coxa e não o teu glúteo. Os dois primeiros exercícios do treino são os mais importantes, porque é onde tu vai ter mais energia para treinar com mais intensidade. Consequentemente, o músculo que tu treinar primeiro, ou melhor, a parte do músculo que tu treinar primeiro, é o que vai desenvolver mais rápido. Então, é no início do treino onde a gente vai colocar esses exercícios que vão dar foco na parte do corpo que tu quer desenvolver mais rápido. E os outros exercícios do treino precisam ser exercícios que continuam seguindo a sequência que trabalha o músculo. Conforme tu for fazendo os exercícios no decorrer do treino, o teu músculo ele começa a ficar mais fadigado, a tua energia vai acabando, o que é normal. Então, a intensidade no final do treino é sempre bem mais baixa do que no início. Então, nesse exemplo, o foco ele estaria na parte lateral da coxa, que é a parte que mais é ativada no agachamento livre e no afundo, porque eles são os dois primeiros exercícios desse treino. E o único exercício que realmente vai trabalhar o glúteo de uma forma isolada e específica aqui seria o glúteo no crossover, que ativa a parte de cima do glúteo, a parte superior, mas nesse exemplo ele tá como último exercício. Dica de bônus pra ti, tá? No final do treino, sempre é ideal terminar fazendo exercícios em máquinas ao invés de peso livre, porque isso faz com que tu consiga manter uma boa ativação no treino de glúteo e, o mais importante, prevenir lesão na coluna, no quadril e no joelho. Então, se tu cometer esses erros que eu acabei de falar, além do teu músculo não crescer, tu vai perder massa muscular porque tu não vai estar ativando todas as partes do glúteo, deixando o teu glúteo sem formato e, consequentemente, isso vai causar flacidez, deixando com vergonha de usar um biquíni na praia por causa do formato do teu glúteo. Ou, talvez tu esteja nessa situação exatamente agora. Parece que nada do que tu faz dá resultado, certo? Mas fica tranquila porque a solução é muito mais simples do que tu pensa. Tu não precisa mudar a tua rotina e treinar mais vezes do que tu treina hoje, ou passar mais tempo na academia do que tu passa hoje. A única coisa que tu precisa fazer é aplicar o truque da sequência, que é uma sequência de 4 movimentos que vai ativar todas as porções do teu glúteo, todos os 9 quadrantes. A parte de cima, a parte do meio, a parte de baixo e a parte lateral, sem faltar nenhuma porção. E aí sim, o teu bumbum vai ficar mais empinado, sem celulite e com zero flacidez. Esses são os únicos movimentos que o glúteo precisa para empinar e tonificar. Anota aí. O primeiro movimento são exercícios no plano frontal de abdução de quadril, que são responsáveis por ativar o glúteo médio, que são as fibras em formato de leque e também as fibras de cima para baixo e para frente do glúteo mínimo. Então, quem sofre com hip dips, que é aquele achatamento na parte lateral, esse movimento é obrigatório em todos os treinos. Em poucos treinos fazendo esse movimento, tu já vai perceber que esse buraco na lateral do bumbum vai diminuir porque tu vai preencher esse buraco, aumentando a musculatura dessa região. A abdutora com tronco reto, não inclinado, tá? A abdução no crossover e a passada lateral são alguns exercícios que são excelentes e vão dar bastante foco nessa região. O segundo movimento é feito no plano sagital, que são exercícios de extensão de quadril, que são basicamente os movimentos que a gente faz para frente e para trás, com o objetivo de ativar as fibras do glúteo máximo na diagonal de cima para baixo, que é o que levanta o bumbum, deixa aquele aspecto de bumbum mais empinado, sabe? Elevação pélvica, glúteo no crossover, glúteo com o joelho flexionado e stiff são alguns exercícios que vão ativar bastante essa porção. O terceiro movimento são exercícios de simetria, que são exercícios unilaterais feitos com uma perna de cada vez para ativar os dois lados do glúteo de forma igual. É aqui onde tu vai eliminar o problema de ter um lado do bumbum maior do que o outro. E um dos segredos aqui é sempre começar com a perna que é mais fraca, que normalmente é a menor, e igualar a quantidade de repetições com a perna que é mais forte. Então, por exemplo, se tu fizer 12 repetições com a perna que é mais fraca, tu precisa fazer 12 repetições com a perna que é mais forte, que em teoria é maior, mesmo que tu tenha energia e força para fazer mais repetições.
Exercícios como glúteo em pé no crossover com o joelho flexionado e estendido, glúteo caneleira com o joelho flexionado e estendido e o stiff unilateral são exercícios excelentes para deixar os dois lados do glúteo igual de tamanho, circunferência e volume e o formato também. O quarto são movimentos de estímulos prolongado, que tem como objetivo aumentar o tempo sob tensão do músculo. Ó, para ficar fácil de tu entender, é aqui onde tu vai conseguir ativar as fibras mais profundas do teu músculo, obrigando ele a se desenvolver. Aqui é onde entra estratégia como pico de contração, repetições parciais, que são aquelas repetições mais curtas embaixo ou repetições mais curtas em cima, variações de cadência, fazendo movimento super slow na descida ou super slow na subida, repetições lentas intercalado com repetições mais rápidas, entre outras estratégias. Então esses são os 4 movimentos fundamentais que precisam ser feitos obrigatoriamente em todos os treinos de glúteo, mas o mais importante é que eles precisam ser feitos na sequência certa. Então isso significa que eles não podem ser feitos em qualquer ordem. Inclusive, se tu fizer os exercícios fora de ordem, tu corre grande risco de perder massa muscular em algumas regiões do glúteo, porque elas não vão estar sendo ativadas. E a solução, como eu falei, é muito mais simples do que tu pensa. Tu não precisa mudar a tua rotina e treinar mais vezes do que tu treina hoje, ou passar mais tempo na academia do que tu passa hoje. A única coisa que tu precisa fazer é seguir um treino que siga exatamente a sequência certa dos exercícios e que ative todas as partes do glúteo, a parte de cima, a parte do meio, a parte de baixo e a parte lateral, sem faltar nenhuma porção. Eu chamo isso de sequência metabólica. Ao longo de mais de 10 anos, trabalhando especificamente com o público feminino, eu nunca vi outro método que seja tão poderoso e que dê resultado tão rápido quanto a sequência metabólica. Olha só como é que o glúteo da Juliana Tomazini ficou muito maior, mais empinado e arredondado em poucas semanas depois que ela seguiu a sequência metabólica. Inclusive, ela começou treinando em casa e depois ela foi pra academia. A Cleides, que tem mais de 40 anos de idade, estava há mais de ano treinando e nada do glúteo dela se desenvolver. Inclusive, ela disse que fazia os exercícios todos fora de ordem, que estava quase desistindo de conquistar o bumbum na nuca, até que ela virou minha aluna e seguiu a sequência metabólica, e olha o resultado que ela teve depois de seguir essa sequência. Tem também a Camila Fauri, a Ana Paula Santos, a Jo Trindade, a Bruna, a Mariana Mello, a Sandra, que também tem mais de 40 anos de idade, e centenas de outras mulheres que também seguiram essa sequência e hoje não sentem mais vergonha de usar o biquíni, porque elas estão se sentindo lindas, com um glúteo maior, mais empinado e com um formato lindo, que conquistaram passando menos tempo na academia, mas treinando de uma forma inteligente. Imagina se elas tivessem desistido antes de seguir essa sequência. De novo, a culpa não é tua, assim como não era a culpa delas também. A culpa é de quem montou o treino, que não tinha a menor noção do que estava fazendo. Um treino que realmente dá resultado é um treino onde cada exercício é preparatório para o exercício seguinte. Tu não pode fazer um exercício para a parte de cima do glúteo, depois para a parte do lado, depois tu volta para a parte de cima, depois tu faz um para a parte de baixo, enfim. Essa sequência errada, ela pode diminuir em até 30% o tempo sob tensão do músculo em um treino, que é muita coisa. Mas eu também não quero que tu ache que é obrigação tua saber de tudo isso, como eu falei, porque definitivamente a obrigação não é tua, e sim de quem monta o teu treino, como eu falei. Inclusive, a reclamação que eu mais recebo de longe é que as pessoas não recebem a atenção e o acompanhamento que elas merecem nas academias. Umas até deixam de treinar por causa disso, ou até cogitam procurar outra atividade física, porque elas acabam ficando completamente desmotivadas. Que pessoa que vai conseguir ter motivação para treinar se tu se dedica nos treinos e o teu glúteo continua flácido, caído? Quem deveria te ajudar não tá nem aí. E de tanto eu receber essas reclamações no meu direct do Instagram, eu ficava pensando, eu preciso ajudar essas mulheres, mas como? E aí eu comecei a estudar que nem um obcecado para conseguir reunir todos os estudos mais recentes sobre ativação muscular, hipertrofia regional e dezenas de estudos que fazem análise de exercícios para ver quais realmente ativam cada porção específica do glúteo. Comecei a fazer muitos cursos com treinadores brasileiros, busquei conhecimento lá fora com treinadores europeus, me tornei atleta de fisiculturismo do melhor treinador do Brasil, que é o Giro Balestrin, tudo isso para que eu conseguisse criar um método que seja baseado nos estudos mais recentes e confiáveis, e eu desenvolvi uma sequência de exercícios que tem o poder de aumentar em até 300% o teu glúteo, ou seja, o resultado 3 vezes mais rápido, sem mexer na tua alimentação, simplesmente seguindo a sequência de exercícios que eu vou te mostrar. É óbvio que não foi fácil descobrir o que realmente funcionava, o que era perda de tempo, inclusive muitas coisas iam contra o que eu acreditava, o que era certo, mas quando dava resultado eu tinha que baixar a cabeça e anotar, porque afinal o que manda é o resultado. E aí depois de centenas de testes em alunas, eu consegui validar uma sequência que é realmente matadora para aumentar, empinar e preencher qualquer glúteo, seja pequeno, murcho, flácido, achatado nos lados, formato quadrado, triângulo invertido, coração invertido ou redondo, não importa. Essa sequência, ela vai ativar todas as porções do teu glúteo, a parte de cima, a parte do meio, a parte do lado e a parte de baixo com 100% de eficácia. Não são exercícios aleatórios que eu tirei da minha cabeça para fazer tu cansar. São exercícios e técnicas baseados nos estudos mais recentes e comprovados na prática, que hoje já somos mais de 35 mil alunas no Brasil e em mais de 40 países no mundo. E depois de conseguir organizar tudo isso, eu criei o protocolo Bumbum na Nuca. E nele tu vai ter acesso
acesso a todo o meu conhecimento e experiência quando se trata em esculpir o glúteo. O protocolo Bumbo na Nuca é o único programa de treino que aplica a sequência metabólica dos exercícios e força o teu glúteo a crescer, trabalhando todas as partes dele sem deixar nenhuma para trás. Tu vai ter acesso exclusivo à plataforma, onde eu vou disponibilizar a planilha de treino completo com foco em glúteo de acordo com a quantidade de vezes que tu treina na semana, seja em casa ou na academia, tu que vai escolher. Do lado do nome do exercício na planilha vai ter um botão de play que tu vai clicar e vai abrir um vídeo onde eu explico a técnica correta dos exercícios e alguns segredos de execução que eu ensino para aumentar o tempo de obtenção do músculo para acelerar ainda mais os resultados. Tu também vai ter acesso a aulas comigo onde eu revelo métodos secretos que todas as musas fitness sabem e nós atletas de fisiculturismo também, para ter um desenvolvimento muscular muito mais rápido, e eu não tô falando de hormônio e nem de suplemento. E agora tu também vai saber o que é. Eu vou te ensinar a aplicar os métodos mais eficientes e que não vão mais fazer tu perder tempo na academia com treinos que só fazem tu cansar e não te trazem absolutamente nenhum tipo de resultado. Tu também vai ter acesso ao protocolo completo de pré-ativação do glúteo para tu fazer antes de começar o treino, um protocolo completo de alongamento para destravar o teu glúteo e resolver problemas de possíveis encurtamentos musculares. Tu vai ter acesso a absolutamente tudo que tu precisa para conquistar o glúteo dos teus sonhos e com acesso vitalício a todas as atualizações que eu faço constantemente nele. Em poucas semanas tu já vai poder usar um biquíni com orgulho, atraindo olhares e recebendo os elogios aonde tu passa. Imagina tu poder usar qualquer calça e short e o teu bumbum ficar perfeito. É exatamente isso que vai acontecer contigo nas próximas semanas, seguindo a sequência metabólica. E como